nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso programa Momento do Direito, que gravamos nos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. É um prazer ter a sua audiência. E caso você queira fazer alguma pergunta, alguma sugestão de tema para este programa, vai aparecer um e-mail aí na sua tela para que você mande essas perguntas, essas sugestões. O e-mail é momentododireito@presbiterio.org.br. Nosso programa hoje, vamos falar um pouco sobre direito do trabalho, e em especial no que diz respeito à proteção do trabalho da mulher. E para falar sobre esse tema, hoje nós convidamos o Dr. Álvaro Vinícius Dias Batista. Dr. Álvaro é advogado, especialista em direito do trabalho e também em direito previdenciário e coautor do livro Contratos de Trabalho durante a pandemia da Covid-19. Dr. Álvaro, é um prazer tê-lo conosco hoje no nosso programa. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O prazer é meu, doutor, por ter recebido essa bênção de estar podendo aqui contribuir com esse tema tão relevante para todos os irmãos. Prazer é nosso tê-lo no nosso programa, Dr. Álvaro. Dr. Álvaro também é membro da Igreja São Maranata. Dr. Álvaro, por que existe a proteção especial para trabalhadoras mulheres na legislação trabalhista? Excelente pergunta, doutor, porque olhando diretamente para nós, homens e mulheres, nós não somos nada equivalentes. Por quê? A gente começa da nossa fisiologia. E isso foi muito bem percebido pelo legislador, por quem fez as leis, na hora de cuidar das mulheres, porque a nossa legislação trabalhista surge na década de 40, onde que já tinha uma luta dentro da sociedade para que as mulheres fossem tratadas com os mesmos direitos. Só que o legislador olhou para a situação da mulher trabalhadora e falou assim, não, pera lá, a mulher não pode ter o mesmo nível de exigência, as mesmas circunstâncias e condições de cobrança que eu cobrava de um trabalhador homem, porque com o homem você tinha diversos níveis de rigor, diversos níveis de cobrança muito mais maiores, que não seriam proporcionais de cobrar da trabalhadora mulher. Até por conta da questão física, biológica também, né? 100%. Afinal, somente elas, por exemplo, têm a capacidade de gerar uma vida. Claro, perfeito. E qual que é o tratamento dado às mulheres na legislação trabalhista? Uma coisa que ficou muito bem trabalhada pelo legislador foi que olharam-se para as mulheres trabalhadoras e pensaram, não dá para colocar elas no mesmo ambiente ou nas mesmas circunstâncias do homem. Por quê? Os homens eles têm um tratamento já social, político e até mesmo emocional diferente do que as mulheres precisam receber. Como assim? Tem muitas situações em que o legislador falou assim, não, eu tenho que tratar as mulheres sem discriminação de gênero, sem discriminação de etnia, de raça, de crença, de modo que elas possam se sentir seguras por estarem trabalhando em qualquer cargo ou função, não tendo o temor de serem perseguidas por o fato de estar ocupando um cargo que antigamente era comumente ocupado por um homem. Então, o primeiro ponto de proteção é esse. Os outros, como o doutor bem destacou, vêm das circunstâncias sociais, onde que a mulher se insere, por ela exercer um papel de provedora também da casa, surgindo nesse novo contexto de sociedade, por ela ter, sim, circunstâncias onde que a saúde da mulher merece mais proteção equiparada ao homem, dada a resistência física, a condição fisiológica dela. Perfeito. E há direito exclusivo das mulheres no trabalho? E quais são esses direitos? Sim, doutor. As mulheres, elas têm o direito de receber a licença maternidade, que é uma ausência do trabalho sem prejuízo do salário por estarem gestantes. Elas também têm a proteção de não ter o salário delas discriminado. Como assim? De receber menos do que um homem. Isso, por mais que seja um tratamento óbvio trazido pela lei, o legislador pensou assim, eu preciso dessa proteção de forma clara para que não se tenha mal entendidos na hora de contratar uma mulher no ambiente de trabalho. O mesmo se aplica na oferta de vagas. Homens e mulheres devem concorrer em iguais condições, salvo naqueles cargos onde que especificamente mais se adequa a uma mulher exercer ou em outros casos específicos, no caso do homem também.
Perfeito. E há alguma proteção às funcionárias para não serem vítimas de discriminação no trabalho? E em quais situações que ocorre essa proteção? Há sim uma proteção. A própria CLT ela cuidou de ter um capítulo que se denomina assim, dar proteção à trabalhadora mulher, onde que lá vão ter vários direitos, várias observações, onde que o legislador fala assim, sociedade, a mulher ela merece proteção, tal qual como a Constituição traz, não podendo ser discriminada pela sua crença, pelo seu contexto social, pelo seu gênero, no caso, por ser mulher, não podendo ser discriminada pelas suas circunstâncias particulares. E isso, o que isso gera de implicação? Por exemplo, a mulher ela não vai poder ser alvo de perseguições ou de cobranças exageradas, aquelas perseguições no ambiente de trabalho que afetam gravemente a saúde psicológica e emocional da mulher. Afinal, a mulher está sujeita a variações emocionais muito distintas do que historicamente os homens já suportaram no ambiente de trabalho. Então, essa proteção foi nesse contexto. Qual mais proteção tem? Uma outra proteção que se há é de tratar a mulher com mais zelo quando elas estão em condição de gravidez. Perfeito. Onde que não pode se haver uma perseguição por essa condição dela assim estar. Doutor Álvaro, e como que funciona, no caso, as ausências da trabalhadora, né, para acompanhamento dos filhos do médico, né? A mulher, ela pode se ausentar do trabalho para acompanhar o filho numa consulta médica, por exemplo? Pode sim, doutor. Isso é o que a gente chama de ausência justificada. A lei ela não traz uma quantidade específica. A gente encontra até portarias do Ministério do Trabalho que buscam regulamentar isso como a fim de dar um norte para a empresa e para a colaboradora entender que ela pode se ausentar diante dessa necessidade. Agora, eu te dizer, se tem um limite mínimo ou máximo para isso, a gente precisaria avaliar situações onde que há uma convenção coletiva de sindicato de cada categoria profissional para dizer se tem ou não uma quantidade de ausências que ela pode ter. Mas, de modo geral, como regra, por não ter uma proibição na CLT, na legislação maior trabalhista, ela tem essa possibilidade de acompanhar seus filhos, até inclusive naqueles casos, doutores, onde que ela tem que fazer acompanhamento de um filho que tem um tratamento continuado, onde precisa se ausentar por mais vezes. E é importante também falar, doutor, que nessa situação, ela pode às vezes chegar mais tarde no trabalho e cumprir a carga horária restante, ou se ausentar interrompendo a jornada de trabalho no meio do dia. E aí não sendo prejudicada naquele dia, tendo nenhum prejuízo, nenhum desconto em seu salário. Perfeito. E quando a mulher ela sofre uma discriminação, por exemplo, com relação ao salário, né? Uma mulher ela pode receber um salário menor, exercendo a mesma função mesma função de um homem, né? E recebe um salário menor do que o homem receberia. O que ela deve fazer quando fica patente essa questão da discriminação? Com relação à discriminação salarial, doutor, ela tem um instrumento que na lei a gente trata como equiparação salarial. O que vem a ser isso? Ela percebendo que foi contratada para um cargo numa empresa e que tem outra pessoa que já trabalha também naquele mesmo cargo, em períodos próximos, ou ela teve notícia de alguém que trabalhou um período também próximo da entrada dela, mas que tinha a mesma habilidade técnica, tinha a mesma carga horária, tinha a mesma qualidade de entrega do serviço dela para a empresa, ela pode olhar e questionar primeiro para o seu contratante. Falar assim, olha só, eu estou recebendo menos que aí o que a gente chama de funcionário modelo, que ela vai usar como comparação para dizer parâmetro, né? Que ela pode pedir o salário equivalente ao dele ou dela. Agora, se a empresa não toma nenhuma atitude, o que ela faz? Ela precisa recorrer à Justiça do Trabalho, que é aí onde o juiz vai determinar que o salário dela seja pago equivalente a esse funcionário que trabalhava nas mesmas condições, em período de contrato de trabalho próximo, vigente, não pode ser muito tempo. Há 10 anos atrás trabalhava alguém que recebia muito mais do que eu. Não, tem que ser um lapso de tempo menor. E que tenha a mesma qualidade técnica, mesmo profissionalismo, cargo e função. Que aí ela pode pedir a equiparação diante de um juiz para receber a diferença, o que estava faltando para o salário dela ficar equivalente dessa pessoa que recebia mais do que ela. Agora, se essa trabalhadora ela tiver alguma dúvida com relação a isso, ela pode tanto buscar informação no seu respectivo sindicato ou procurar também um advogado trabalhista para que ela possa ter o seu direito ali, né, reconhecido pela justiça, correto? 100%. É importantíssimo a busca de um profissional. E quando a gente fala de sindicato, o sindicato já tem essa habilidade de ter
o tratamento com os colaboradores, para saber orientar o que ela precisa fazer e até mesmo para dar assistência jurídica, tal qual um advogado trabalhista teria também a capacidade de assistir essa pessoa. Doutor Álvaro, e como que funciona a licença maternidade para as trabalhadoras? E quais as implicações desse direito? Quando a funcionária sabe que ela está gestante, a empresa tem a obrigação de preservar o emprego dela até o final da gestação. Então ela já adquire uma estabilidade, né? Exatamente, é essa a expressão. Estabilidade pela gravidez. E é interessante falar sobre essa estabilidade porque os juízes, a Justiça do Trabalho, eles tratam que é uma proteção mais para a criança que está sendo gerada, junto com o direito da preservação do emprego da mãe. Em primeiro lugar, analisa-se, claro, o interesse da criança a ser gerada e juntamente com o da mãe. E como que funciona essa licença maternidade? A mãe, ela vai ter, pelo INSS, concedida essa licença para ela ter proteção do seu trabalho, sem prejuízo do seu salário, durante um período de 120 dias. Ela se ausenta do seu emprego, recebendo o mesmo salário durante 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias ao final, se for necessário. E as trabalhadoras no período de amamentação, elas também têm algum direito específico? Tem sim. Principalmente aquelas que trabalham em ambientes insalubres, elas têm que ser avaliadas pelo médico da empresa, o médico do trabalho, que vai dizer se elas podem ou não continuar naquele ambiente nocivo à saúde delas, porque isso pode sofrer implicações até mesmo para o bom desenvolvimento da criança e para a qualidade da amamentação. Então, quando o médico do trabalho faz essa avaliação, é para dizer se a funcionária pode ou não continuar naquela exposição. Se for vedado, aí tem uma coisa muito importante, doutor Rodrigo. Ela poderá se afastar daquele ambiente insalubre sem o prejuízo da redução do salário, sem ter prejuízo do salário dela, porque ela antes recebia um adicional de insalubridade. Exatamente. Só que por ter sido afastada, a gente pensaria, então vai ter que retirar o adicional? Não, é preservado. Ela continua recebendo aquele adicional, mesmo ela não exercendo, de fato, aquela rotina insalubre que ela exercia anteriormente, correto? Exatamente. Interessante. Inclusive, há um direito que é previsto de que, agora saindo um pouco da questão da insalubridade, que é o direito de amamentação, que são concedidos intervalos. É importante conferir na convenção coletiva se há também um intervalo específico, porque há regras específicas que falam sobre a quantidade de funcionários e como que vai se dar a condição dessas pausas para a amamentação dessas mães gestantes, que pode implicar até numa saída mais cedo da sua rotina de trabalho. E com relação à trabalhadora que adota uma criança, ela tem essa estabilidade assegurada também e o direito à licença? Excelente pergunta. Ela terá o direito à licença. E aí, tal qual essa licença maternidade, só que não vai ter a mesma proteção como de uma gestante, que vai perdurar, que uma gestante perduraria por toda a gestação, mais a licença e quiçá ainda por mais um mês, conforme a Constituição Federal determina. No caso da adoção, ela vai ter essa proteção dada a licença maternidade, que pode durar também de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Doutor Álvaro, e quando a trabalhadora ela já entra no período de gestação, tem alguma mudança ali imediata no seu contrato de trabalho? Sim, a empresa ela tem que, quando ela recebe a notícia de que a funcionária está gestante, lembrando que isso tem que partir da funcionária. A empresa não pode ficar impondo um exame para investigar com o intuito de descobrir se tem ou não. Como que a empresa vai saber? Com os exames periódicos, porque Claro. o médico do trabalho vai saber identificar. Mas o que muda? Em síntese, aquele primeiro ponto. Será que, se essa funcionária trabalha em ambiente insalubre, ela tem que passar por uma avaliação do médico do trabalho para dizer se a gravidez é compatível com a gestação. Porque pode ter Correto. aquelas situações de gestação de risco, em que, se a funcionária exerce um cargo ou uma função que cria um esforço incompatível com o estágio de gestação, a empresa tem que ou readequá-la numa nova função ou te removê-la de um ambiente insalubre. Essa é a primeira implicação. A outra é o direito de não ser demitida, de não ocorrer a demissão. A empresa ela vai ter que preservar durante toda a gestação e mais após o período da licença maternidade somado ainda a mais um mês, proteger o emprego dela. E ainda, doutor, é importante que ao final disso tudo,
a empresa avalie se a funcionária está 100% com a saúde dela, para não incorrer em outras faltas caso queira programar uma dispensa dessa funcionária, o que não é recomendado. E, doutor Álvaro, com relação a essa estabilidade, as empresas, elas respeitam esse período de estabilidade? Tem alguma sanção, dentro da legislação, caso a empresa venha dispensar uma trabalhadora no período de gestação e que goza dessa estabilidade? Na maioria dos casos, há um respeito assim por parte das empresas. Claro que quando a empresa não respeita o período de gestação, acontece que ela está praticando uma dispensa que é considerada nula. É uma dispensa que não poderia acontecer. Pelos efeitos da lei, é como se ele dissesse: essa dispensa, sem justa causa, não aconteceu. Qual é a consequência disso? A empresa vai ser obrigada a reintegrar essa funcionária na função e cargo que ela ocupava antes de ser demitida. Em alguns casos, doutor, quando um processo desse é levado para a justiça, onde que houve essa demissão incompatível, essa dispensa nula, ilegal, o juiz até avalia se é recomendável ou não a reintegração dessa funcionária. E o que acontece? Se o juiz entender que não é recomendável, essa funcionária vai receber uma indenização, que vai ser compatível ao período da estabilidade que ela ainda teria se ela estivesse ainda trabalhando regularmente. Ah, perfeito. E a trabalhadora gestante, ela pode trabalhar em ambiente insalubre? Existe alguma regra que, traga alguma previsão acerca desse tipo de trabalho, nesses ambientes? Ah, sim, doutor. Foi inclusive uma inovação que veio graças ao período da Covid-19, a pandemia, onde que se avaliou se a funcionária que era gestante e lactante poderia continuar trabalhando em ambiente insalubre. Aí qual foi a avaliação? Se trabalhasse em ambientes que a insalubridade é avaliada como grau máximo, aqueles que eram mais nocivos à saúde da funcionária e do bebê, o médico do trabalho emitiria um laudo, faria um exame sobre essa situação, certificando que não era compatível e ela teria que se afastar. Esse afastamento não é do trabalho, seria daquela condição de insalubridade. Se o ambiente às vezes causava exposição a agentes biológicos, que nem em hospitais, farmácias, indústrias, que lidam com esses agentes químicos que podem causar alterações na fisiologia da mulher e também na geração do leite materno. E em outros casos, a adaptação. Às vezes ela pode exercer a função e cargo dela, só que em um outro setor, sem prejuízo do que ela já fazia, sem a rotina de trabalho. E o que é importante é dizer que o salário dela não é prejudicado, mesmo que ela tenha que sair daquele ambiente insalubre. Doutor Álvaro, dentro da sua experiência como advogado trabalhista, e coautor também, deste livro que nós citamos, dos contratos de trabalho, no período da pandemia da Covid-19, tem algum caso específico que o senhor já lidou, que o senhor poderia trazer aqui para nós, como exemplo de, muitas vezes, de direitos violados, dessa trabalhadora? Com certeza, doutor. Houve um caso específico que até envolve muitos dos assuntos que tratamos hoje aqui. Tratava-se de uma funcionária que ela tinha uma gravidez de risco, mas até o seu 7º, 8º mês de gestação, ela estava conseguindo ir ao trabalho sem dificuldade. Só que acontecia que em alguns episódios ela precisava chegar mais tarde por conta do acompanhamento periódico, ela apresentava mal-estar, comunicava ao seu superior e precisava se ausentar, e essas ausências, esses atrasos, a empresa considerava como falta e descontava do salário dela. E aí foi acumulando essas faltas, essas ausências, esses atrasos, de modo que a empresa a surpreendeu dando uma dispensa por justa causa. No período de gestação dela? Com barrigão, tudo bem evidente para a empresa não ter dúvida. Que isso? Ou seja, nem precisava de exame. A empresa soube e mesmo assim a demitiu por justa causa. Quando ela veio procurar o escritório, que ela contou todo esse cenário de que ela frequentava, mas que a empresa não dava assistência. Pelo contrário, ela era colocada num posto de trabalho para trabalhar isolada, sem que quem tivesse ali para poder socorrê-la numa necessidade. Quem muitas das vezes auxiliava ela era o próprio marido, que ela ligava para ele e ele ia correndo para buscar ela no trabalho. E era sempre para atender uma urgência assim, de acompanhar com o obstetra dela para saber se o bebê está tudo bem, se tinha que fazer algum exame ou ter algum tratamento específico. Resultado, a gente levou a ação para a justiça e a juíza reconheceu exatamente o que te explicou aqui. Mandou
que ela teria direito a ser reintegrada, só que porque era incompatível o trabalho e também a condição de risco da gestação dela, foi dada a indenização para ela compatível ao período que ela ainda teria de estabilidade. Então foi reconhecido para ela que ela não foi demitida por justa causa, isso foi alterado, ou seja, na carteira de trabalho dela ficou constando como dispensa sem justa causa. Sem justa causa, né? Exato. E ela teve o período que teria de direito à estabilidade, foi recebido como indenização, que é referente aos meses que ela ainda teria para trabalhar, protegida pela lei, como um total do salário que ela teria direito a receber. Ah, perfeito. E, doutor Álvaro, qual o conselho que você dá hoje, né, para as trabalhadoras que estão nos assistindo, né, que eventualmente tem algum direito, né, ali que não seja atendido, algum direito violado? O que você orienta para elas hoje? Muito importante hoje aproveitar essa era da informação que nós temos e buscar entender o que está se passando com você no seu ambiente de trabalho. E você identificando algo que é incompatível, que é insuportável de vivenciar, você buscar orientação e assistência ou do seu sindicato de sua categoria ou de um advogado da sua confiança, para que ele te instrua e te oriente a qual é o melhor caminho, qual é a melhor postura que você deve adotar diante de uma lesão de direito que possa estar acontecendo com você na sua relação de trabalho. Doutor Álvaro, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa e deixar as portas abertas aqui para que o colega retorne mais vezes. Eu que agradeço, doutor Rodrigo, por estar aqui contribuindo com todos os nossos inscritos, os nossos irmãos que estão aqui sendo beneficiados por esse conteúdo e esse programa que o irmão conduz. Perfeito. E assim nós encerramos nosso programa de hoje. Nós gostaríamos de agradecer a você que está nos assistindo em casa, desejar a todos uma boa semana e até o nosso próximo encontro.